Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa segunda aula de hoje, do dia 4 de dezembro. A nossa aula de hoje é de fundamentos e nós vamos estar com o tema o desenvolvimento do desenho infantil, ou seja, as fases do desenho infantil. Como nós já vimos, na primeira infância, tudo tem a sua fase, tudo tem as suas características. E com o desenho não vai ser diferente. Ele passa por uma evolução de acordo com a faixa etária que os nossos alunos se encontram. Bem, segundo alguns psicólogos e pedagogos que estudaram sobre o assunto, ficou caracterizado algumas etapas deste desenvolvimento do desenho. Vocês vão poder estar entendendo melhor quando estiverem em mãos ou no WhatsApp com a apostila que já tem exemplos do que eu vou falar, certo? E como atividade, vocês vão ver depois no finalzinho, eu vou explicar o que eu pedi como atividade do desenho infantil. Ficou assim caracterizado as fases do desenho. Eu vou falar por faixa etária, depois eu vou tá falando, só falando, tá, gente? As nomenclaturas, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu postei para vocês, vai estar em anexo lá no nosso plano de aula, um vídeo. E nesse vídeo, a professora fala muito claramente sobre cada uma dessas fases. Então, ela vai acrescentar ao que eu estou falando com vocês agora, certo? Bom, de 1 até os 3 aninhos de idade. As famosas garatujas, que são aqueles rabiscos, aqueles riscos, que a gente não entende nada, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. A criança ainda não consegue observar e respeitar o limite do papel, ela passa para fora, né? Então, ela mexe o corpo tudo quando vai desenhar, não é só a mãozinha, ela ainda tem dificuldade em controlar o lápis, ou o gizão de cera, ou o giz de cera, o material que ela estiver utilizando, né? Elas são linhas que começam e vão e voltam, né? São linhas longitudinais, mas com o passar do tempo, né, que é de 1 até os 3 aninhos, isso vai tomando algumas formas circulares, né, e que ainda ficam soltas, sem sentidos. Mas no final dessa fase, já começa a surgir os primeiros indícios, gente, das figuras humanas, como a cabeça e os olhos. Aí vocês vão falar para mim, fica todo lugar bonitinho? Não, ainda não. É só uma noção que eles começam a ter do círculo, né? E isso está representando para eles uma figura humana. Quando passou dos 3 até os 4 anos, os desenhos já começam a conquistar uma forma, certo? Tem a intenção de reproduzir algo, de desenhar algo. Pode ser um corpo humano, pode ser uma bola, uma cadeira, uma casa, enfim. Ele tem a intenção. Começa a respeitar o limite do papel. Ele sabe que ali tem um limite, que passou daquilo não vai acontecer um desenho, porque não tem nem onde desenhar, tem um limite. O salto, mas o grande salto que acontece é ser capaz de desenhar o ser humano reconhecível, com pernas, braço, pescoço e tronco. Isso de um modo geral. Então, eles vão pôr lá a cabeça, os bracinhos pichados, que é só um risco, né? O corpo, geralmente, é um triângulo, senão uma outra bola mais comprida, né? Então, por volta dos 3, 4 anos, já começa os desenhos a ter essas formas de corpo humano. Dos 4 aos 5, começa aqueles desenhos clássicos que a gente já conhece, como casinhas, paisagens, um veículo, né, um carro, alguma coisa nesse sentido. E começam a obedecer uma certa lógica. Por exemplo, o sol ou nuvem, vamos pensar numa coisa bem lógica, fica onde? No céu. A casa fica onde? No chão. Tem que ter um chão. Então, no desenho, quando a gente observa, você vai ver que o sol ou qualquer outra coisa que fica no ar,
assim, né? Nuvens, a lua, pássaros, vai estar na parte superior. E na parte inferior eles vão desenhar as coisas que realmente ficam, entre aspas, na terra. Uma casinha, um carro, qualquer coisa nesse sentido. Já começa a ter o limite adequado da folha, já sabe onde pode desenhar e não. E tem a intenção, gente, eles começam a ter a tendência a emprestar características humanas a elementos da natureza, como, por exemplo, o sol tem olhinho e boquinha, a lua também, a árvore também. E essa tendência de pôr olhinho, aliás, de pôr características humanas em objetos, em seres que não são humanos, vai desaparecer lá para frente, lá por volta dos 7, 8 aninhos. Dos 5 aos 6, que seria para fechar aí praticamente a nossa faixa etária de trabalho, né? Ele já tem começo, meio e fim, já tem o sentido, os desenhos. As figuras humanas já aparecem completas e vestidas, ele já desenha roupinhas nas crianças, já dá detalhes como cores, enfim, combinam tudo isso. E o fato de não terem nada a ver com a vida dela são um indício de desprendimento e capacidade de contar histórias sobre o mundo, porque eles desenham temas que não têm nada a ver com a realidade que eles vivem, ou aquilo que eles já viveram. Mas eles podem desenhar coisas que eles ouviram vocês contando uma historinha, por exemplo. Que não é que vocês sabem que, na verdade, aquilo não faz parte do mundo deles, mas eles ouviram uma historinha de vocês. E dos 7 a 8 anos, para cima, é o desenho, é o realismo, aonde eles apresentam realmente aquilo, né? Que você consegue entender plenamente o desenho, que é realmente o que eles querem se expressar, e os desenhos são mais bonitos, mais trabalhados, já tem uma lógica bem mais complexa. Bom, essa, gente, é a explicação das fases do desenho, de acordo com estudos psicológicos e pedagógicos, certo? E nesse vídeo que vocês vão estar assistindo, a professora vai estar dando o exemplo de cada uma dessas fases dos desenhos. Ela começa com as garatujas, que são esses rabiscos sem sentido, né? Que a gente ainda não compreende muito bem. Elas podem ser garatuja ordenada, aí lá vai estar explicando características de cada um. A ordenada longitudinal, a ordenada circular, tudo garatuja. A longitudinal mediana, a pré-esquemática, primeira fase, a pré-esquemática, segunda fase, terceira, depois passa para o esquema, 1 e 2, depois vai para o início do realismo, que é naquela faixa etária que eu acabei de falar para vocês. Cada uma dessas fases do desenho, como vocês viram, está relacionada a uma faixa etária. Então, pensando nisso, eu pedi que vocês realizassem uma atividade que vai estar lá no nosso plano. Essa atividade vai ser que vocês vão ter que pedir para uma criança que vocês conheçam, de qualquer faixa etária, que faça um desenho livre. Vocês vão oferecer o material, pedir que elas desenhem. Então, elas vão desenhar do jeito que elas querem, à vontade, livre. Terminou de fazer o desenho, vocês vão pedir a elas que expliquem, né? Porque muitas vezes a gente não vai compreender. Ah, o que você desenhou aqui? Conta para mim. Parece que tá bonito e tal, mas eu queria entender. Aí eles vão te contar o que é. No verso da folha do desenho, vocês anotem o que a criança falou que desenhou. Pronto. Pegou o desenho, vocês vão pegar a apostila que vai estar postada, se Deus quiser, lá para vocês verem, e aí vocês vão classificar de acordo com a fase que se encontra. Ok? Essa é a atividade para essa semana, tá, meninas, meninos?